Boa noite de novo. Boa noite, galera. Pessoal. Boa noite de novo. Boa noite, tudo bom? Nós estamos ao vivo também no Instagram do Dr. André. drandré.moreira. Hoje nós estamos aqui com o Dr. André e a Patrícia. Eu gostaria que os dois se apresentassem para o nosso público. Pode começar. Eu sou a Patrícia Batista, sou gerente comercial da farmácia Manipulata, que é uma farmácia de manipulação, né? E também trabalho como coach empresarial, fazendo desenvolvimento de pessoas, treinamento de equipe, que tem a ver também com a minha área comercial, né? Sim. Que eu gosto de desenvolver as pessoas. E é muito bacana, eu gosto bastante. Isso é ótimo. E você, André? Eu, Dr. André Moreira, né? Médico que atua na área do emagrecimento, na parte hormonal, no desenvolvimento pessoal, da saúde e da longevidade. E acompanho essa galera toda aqui, trago bastante informação, bastante conhecimento, trago muita energia, né, Cris? A gente lá na academia, a gente tenta fazer o máximo possível para poder melhorar e alavancar também aí o pessoal, né, o desenvolvimento do pessoal, o desenvolvimento físico, com algumas orientações. E a gente, né, o Cris me convidou hoje, Cristóvão, hoje o Lucas aqui presente, a Patrícia também bem-vinda, para iniciar um novo processo, um novo projeto de educação, Isso. um novo projeto de levar conhecimento para as pessoas, de levar mais saúde, de levar mais melhoria na qualidade de vida. Isso é um intuito, né? Isso já é uma coisa que a gente tende a fazer naturalmente, porque é uma questão, é o bem, né? A gente quer ver o bem se propagar e quando a gente se une e une forças, a gente consegue trazer isso melhor para as pessoas, trazer isso para os nossos pacientes, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, obrigado pelo convite, Cris, Lucas, Patrícia, obrigado a todos vocês. Obrigada a vocês também. Estou super animada. E o mais bacana, né, é que quando as pessoas das nossas áreas unem forças, a gente consegue ir mais longe. Ah, sim, Poxa, com certeza. a gente vê isso todo dia acontecendo na academia, né? É gente que vem, os médicos mandam pra gente, fala assim, tem que fazer atividade física. E o pessoal chega pra gente, pergunta mesmo, o médico mandou eu vir fazer atividade física. Por quê? Por que eu tenho que fazer atividade física? Ele me mandou tomar esse tanto de coisa aqui. Você vê lá um monte de suplementos, às vezes a pessoa tá, né, com os exames meio fraquinhos, aí você vai explicando, vai falando por quê, aí no outro dia a pessoa pergunta de novo. Você vê o tanto que eles estão carentes de informação. Sim. Disso aqui, de assistir o podcast, viu, gente? Manda o link para todo mundo. Manda para todo mundo aí para a gente poder alcançar o máximo número de pessoas e levar informação para todo mundo. Isso mesmo, divulgar e passa para frente, porque isso é informação valiosa, né? Você se beneficia e todos se beneficiam. Quando você cresce, quem está do seu lado cresce também. Isso. Vamos falar de Manipulata, Paty. Nossa, falar de manipulação. Como que você chegou né? lá? Como é o trabalho desenvolvido lá? Então, eu trabalhei na área de saúde a minha vida inteira, né? E em 2010, eu saí da parte técnica, né? Que eu trabalhei muitos anos, e fui para essa parte mais comercial. E aí, trabalhei para algumas empresas na área de consultoria, passei por várias empresas de área de saúde, então, laboratório, hospital, farmácia, e caí na farmácia magistral, que é a área de manipulação. Foi aonde eu apaixonei, porque a área magistral, ela cresceu muito. E hoje a gente tem muita nanotecnologia na área magistral. Então, aquele fitoativo, né, que fazia pouco efeito, ou um efeito simbólico, né, a gente fez uma mudança tecnológica nele, a ponto dele fazer um efeito ao máximo no organismo. Por exemplo, tem um ativo que todo mundo gosta, que é a cúrcuma, né? Que é o popularmente dito açafrão, né? É muito utilizado na cozinha, né? E ele é para dar sabor, né? E ele tem uma ação imunológica bacanérrima. Só que poucas pessoas sabem, ele é pouco absorvido pelo organismo. Aí quando às vezes pede manipulação, eles pedem um pouco com a piperina, que aumenta um pouquinho a absorção dele, mas a piperina vem da pimenta, é um irritante gástrico, aí não é tão legal. Agora, eles fizeram ele nanotecnológico. O que eles fizeram? Eles fizeram microgotas de cúrcuma envoltas por uma membrana
fitossômica, onde ele tem um sítio de ligação com a célula mais rápido e uma absorção maior. Então, antigamente, colocava assim 1.000 miligramas de cúrcuma. Hoje não precisa, pode ser só 100 miligramas e ter um poder muito mais anti-inflamatório do que o que era feito antes. Então, essa nanotecnologia é muito interessante. Nossa, e é o que muito. me fascina. E hoje a gente tem muito produto nanotecnológico. E isso faz com que a pessoa desinflame mais rápido, melhore a qualidade de vida. Não só na parte de desinflamação, mas, por exemplo, atletas. Mudou muito o tipo de suplementação, acho que o doutor André vai poder falar isso bem. Porque antigamente era whey. Sim. Hoje não é tão whey mais, é aminoácido, né? O aminoácido é um precursor, né, do whey, que faz mais efeito que o próprio whey. Para a pessoa que está com dificuldade neurocognitiva, com dificuldade de ganho, de energia, de desempenho no esporte, né? À medida que a idade vai passando também, a gente vai tendo maior cansaço, né, físico, né? Porque a célula vai envelhecendo. Então, tem ativos que fazem com que você ganhe mais energia, que você prolongue essa fase, né, de perda de energia, que prolongue essa fase. Então, aumenta a alta performance, né? E Entendi. isso faz uma diferença enorme no dia a dia do atleta. Sim. Gente, essa conversa vai ser boa demais. É muito legal, Vai. né? Já fiquei todo Vamos animado. aumentar o rendimento aqui de todo Nossa mundo. senhora! Eu lembro que muito tempo atrás eu fiz um projeto na UFMG e lá inoculava placa de Petri com algumas bactérias e eles faziam modificação nessas bactérias para que essa genética dessas bactérias grudassem no mercúrio. E aí eles jogavam isso no Rio das Velhas, essas bactérias faziam um link ali e eles conseguiam recolher o mercúrio. Então, hoje a gente tem cirurgia robótica, né? Pequenos robozinhos indo lá naquele lugar específico para cauterizar ou para tirar aquele microtumor. E isso veio para a área magistral. Isso Que é uma tecnologia que faz com que aquela substância, em pequenas doses, Ela faz consiga. uma ação melhor do que uma dose enorme. Isso facilita muito a vida da pessoa. Inclusive, falando sobre suplemento, você consegue informar pra gente, inclusive para o pessoal que está nos assistindo, quais são os suplementos mais utilizados, aqueles que são mais indicados? Porque A gente você gostaria de falou saber um pouco. do whey, né? Eu sou daquela época, do whey. Tipo assim, que toma alguma coisa, normalmente- whey e creatina. Mais nada. Sempre, é a base. Whey, creatina, glutamina, palatinose, continuam sendo ótimos, né? E o doutor André vai poder entrar nisso, porque ele já me deu uma aula outro dia. Porque não é todo whey que é bom. Às vezes a pessoa não quer desembolsar um valor maior para um whey melhor, né? Não é todo mundo que tem indicação para whey, Sim. né? É um suplemento, É né? suplemento. E não é só o whey que existe na vida. Pois é. E a nem é maioria- só a creatina que existe, né? Eu descobri isso há pouco tempo, você acredita? E são ótimos, dependendo... Como o doutor André. Mas igual, por exemplo, se for uma pessoa que não quer aumento de peso, alguns wheys, como a doutora André vai explicar, aumenta o peso. Sim, e é engraçado que a galera ela acha que o whey ele é universal. Preciso disso, toma whey. Preciso ganhar força, toma whey. E hoje a gente tem uma nanotecnologia na farmácia magistral, que é o seguinte, tem alguns ativos que são tecnológicos, que mesmo com baixa ingesta calórica, quando você tem baixa ingesta calórica, você tem pouca glicose, pouca insulina e aumenta o seu cortisol. Cortisol elevado ao longo do tempo consome massa muscular. Então, você tem alguns ativos que fazem essa modulação da glicose, da insulina e do cortisol, a ponto de você não perder massa magra, mesmo com baixa ingesta calórica. Olha isso. Ele Então, previne. assim, é muito fascinante essa área magistral. Eu amo demais. Então, os tradicionais são bons? Depende. Eu acho que tem que ter um nutrólogo para fazer uma avaliação, para fazer uma prescrição específica para você, né? De acordo com o seu metabolismo, de acordo com o que você quer ganhar, né? De massa magra,
de performance, para fazer uma lipólise, porque nós mulheres, né, nós somos agraciadas pela natureza, né, pela beleza, mas a gente tem uma tendência a ter mais retenção de líquido, mais gordura. Então a gente tem que queimar mais gordura. Como que queima? E a gordura localizada depois de mais velha, como que queima, né? Então esse é o X da questão, né? não, tem várias formas de ser feito, mas aí tem que passar por um profissional habilitado. Isso. O doutor André vai explicar isso melhor. Para que ele monte uma forma específica para você. E essa é a graça da área magistral. Ter a personalização da prescrição. E ganha muitos benefícios. Eu mesmo, né, posso falar do meu caso. Tô falando só eu que falo, né? Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, tá em casa. Eu tava com 20 quilos a mais, né? E eu comecei a fazer o tratamento. O doutor André fiz todo o acompanhamento. São vários protocolos. Aí, às vezes, a gente pensa assim, eu vou perder peso. Aí, depois de perder peso, a gente tem outro protocolo para ganhar massa, diminuir gordura e aumentar massa. Então, são vários protocolos. E aí, eu vejo que a suplementação, a nutrição é uma coisa pro resto da vida. Porque eu luto contra a minha genética. Sim. Por exemplo, eu tenho uma família grande. Eu tenho 9 tios por parte de mãe, 9 tios por parte de pai, né? Com minha mãe é 10. Que isso? Família boa. Você guardou o nome dos primos todos? Tem bastante, conheço todos. Meu sonho é ter uma família grande assim. Grande, né? E aí, quando Dá pra eu fui compartilhar analisar muita meu coisa. histórico genético, eu assustei pra caramba. Porque, pra parte de pai, dos 10, os que não morreram são diabéticos e sobrepeso. Parte de mãe, dos 10, 8 mais ou menos são hipertensos. Nossa Senhora. E os 8 com sobrepeso. Então, assim, geneticamente, a gente não tem uma genética favorável, né? Assim, nesse quesito, né? Então, eu tenho uma tendência, né? A desenvolver algumas doenças, como hipertensão, diabetes, sobrepeso, se eu não cuidar de mim. Isso. Né? E aí também a gente pega um gancho na importância de estar sempre fazendo os exames, né? Eu tenho até uma história com o Dr. André. Coincidentemente, ou por muita competência dele, todos nós somos pacientes dele, né? O Dr. André, eu já com 37 anos, descobri que tenho colesterol alto. Eu também achei que era saudável quando eu cheguei nele. Aí eu descobri um monte de coisa. E genético. Não é uma questão alimentar. Porque às vezes as pessoas acham que colesterol é só tirar a gordura e vai resolver. E tem a questão genética. Então, às vezes é preciso usar um medicamento específico para tratar isso e controlar esse colesterol. Infelizmente. E quando eu digo, né, a pessoa às vezes tem a tendência genética de ser obesa, a pessoa vira para mim e fala, mas eu vou usar remédio para obesidade? Não, você pode fazer atividade física que contribui, a alimentação. Porém, o medicamento, se for necessário, é importante. E outra coisa, você quer ter o cabelo preto para sempre? Se você tem cabelo branco, você vai ter que usar uma tinta para pintar esse cabelo e ter esse cabelo preto, né, da forma que você gostaria de ter. A medicação, às vezes, é necessária para manter a sua saúde. Então, condenar medicamentos é um erro, né? Se tem um medicamento, ele tem que ser bem utilizado para o devido fim. A gente não pode nem crucificar, né? Nem questionar, mas também não pode banalizar, né? Tem que ter um meio termo com isso. Então, a gente busca uma postura moderada. Com relação à suplementação, a Patrícia já falou, hoje a gente tem aí, eu sou fã da farmácia de manipulação, da farmácia magistral, porque me permite fazer fórmulas personalizadas. Eu faço algo para o Cris, que é diferente do Lucas, que é diferente da Patrícia. E com isso o Lucas tem um resultado que é melhor para ele, o Cris tem um resultado melhor para ele, a Patrícia para ela. E isso a gente consegue alcançar graças a essas fórmulas que a gente consegue combinar de forma, né, personalizada. Não é uma receita de bolo. Eu não vou lá na farmácia e compro e passo igual para todo mundo. Porque muita gente chega às vezes no consultório e fala, eu quero o resultado de fulana. Não é possível a gente fazer isso porque a genética não é igual. Você trata o seu filho como você trata a sua filha,
você tem que ter esse discernimento, né? Ah, porque você comprou carrinho para o menino, vai comprar carrinho para a menina. Então, você vai comprar vestido para a menina e vai comprar vestido para o menino? Tem que tratar igual? O resultado, ele depende de como você age em relação à pessoa e da necessidade dela. Por isso que é importante essa personalização, né? A farmácia magistral dá esse amplo poder para o médico, que ele pode manipular e fazer fórmulas específicas. Com relação à suplementação, a gente tem hoje tecnologias que são muito mais avançadas, né? Eu até montei junto com o pessoal da farmácia, lá na manipulação da Manipulata, né? Uma fórmula de aminoácidos para que a gente pudesse ter mais benefício para os pacientes, que pudesse aí ser um pré-treino mais eficaz. E os precursores aí que testaram, Cristóvão testou, Lucas, eu mesmo uso, Patrícia já chegou a usar. Aminoácido não tem sabor bom, viu, gente? Mas a gente tá... Não, isso é bom, é verdade. Tá? Quem tá pensando que vai usar aminoácido que é gostoso, é um chazinho. Não é, aminoácido tem gosto ruim. Mas nem sempre o melhor remédio é o remédio gostoso, né? O que dá resultado. Então, esses aminoácidos que nós desenvolvemos, né, em parceria lá, nós sentamos, passei a fórmula, eu falei, olha, eu gostaria que fizesse uma fórmula desse jeito e gostaria de padronizar, porque eu sei que isso vai ter mais resultado nos atletas e nas pessoas que vão estar utilizando esses aminoácidos. E o resultado é muito bom. E Sim. aí a gente faz um casamento, né? A gente usa a ribose, que é a energia imediata para o ATP, junto com a creatina, para fazer também essa formulação especial. Tem outros açúcares de liberação lenta, aí tem palatinose, que é um açúcar, né, de liberação gradual, principalmente para quem faz atividade aeróbica, né, para não perder energia, não catabolizar, porque as pessoas elas se enganam em achar que emagrecer é ficar na esteira. Esteira faz perder massa muscular. Não é o melhor exercício físico para emagrecer. O melhor exercício físico para emagrecer é a musculação. Sim. Doutor André, nós temos uma pergunta aqui no chat, é de Cooks. Ele estava perguntando referente à obesidade, pessoas que têm dificuldade para poder emagrecer. Ele gostaria de saber se tem remédios que vão facilitar, vão ajudar daquele auxílio para quem quer emagrecer. Com certeza. A gente tem aí medicamentos específicos para obesidade e medicamentos de primeira linha, né? E é como eu já disse, às vezes tem medicamentos que estão ali no passado que as pessoas condenam ou criticam ou que tiram do mercado, mas que são medicamentos que são bons quando bem indicados, estão no nosso arsenal e que não deveriam sair desse nosso, né, desse nosso espaço. Só que, por más indicações, a Anvisa acaba tirando do mercado um medicamento que pode beneficiar alguém. Então, o que é bom para você, às vezes não é bom para o seu irmão, mas ele precisa estar no mercado, principalmente disponível, para que a gente possa utilizar quando necessário. Sim, é aquela má utilização que gera essa restrição. Gera restrição. O abuso das medicações. Então, quer usar medicamento, às vezes quer usar para emagrecer, a gente faz uma combinação, tem protocolos. Mas os médicos, a maioria dos médicos são os tradicionalistas e conservadores, é o 8 ou 80. Uma parte condena, outra parte banaliza demais e acaba prejudicando o processo. A gente tem que achar o meio termo disso tudo. Um cardiologista pode usar 20 medicamentos para coração, para pressão, para isso, para colesterol, mas não é capaz de assimilar um medicamento de qualidade para a pessoa emagrecer, que vai melhorar e tratar a doença dela. Por quê? A obesidade é doença. Eu tenho uma aluna, até ela chegou para mim e perguntou, doutor, eu queria que você me passasse um artigo provando que a obesidade é doença. Eu falei assim, mas isso é consenso. Sim. É consenso mundial. Tem o Código Internacional, já tem o CID-11, né? O Código Internacional de Doenças número 10, tá lá, obesidade, CID-10, é 66. Diabetes, é 0,11. Problemas da tireoide, é 0,06. Gastroenterite, A,09. Cada doença tem um código. Isso é consenso mundial. Eu não tenho que provar para ninguém que diabetes é doença. Isso todo mundo sabe. Há pouco tempo atrás, eu vi uma discussão, mas assim, tem discussões que você entra, tem discussões que você não pode entrar muito, né? Sobre isso.
era um pessoal falando que obesidade não era doença, que eu até acho que a pessoa ela tem que se aceitar para evitar uma série de outros problemas psicológicos, mas ela deve sim procurar ajuda, porque a obesidade sendo uma doença, ela não vai fazer bem para você, gente. Na verdade, foi tido como doença, é muito recente, é 2014, né? Então, as pessoas ainda não acostumaram a ver dessa forma. Sim. Mas a gente tem uma tal de grelina, essa grelina me mata de raiva. E por isso que a gente tem que observar, porque, por exemplo, desde a primeira infância, porque o organismo ele tem memória celular. Então, se você já se alimenta mal desde a primeira infância, já está com sobrepeso, fica mais difícil de reverter. Mas vamos supor que é igual, ultimamente eu visualizei algumas coisas, por exemplo. Fui assistir um filme antigo e passava uma praia. Na praia não tinha obeso nos anos 80. Não tinha. Ninguém obeso na praia, assim. Os filmes, você vai pegar um filme mais antigo, você não vai ver. Você não vai ver ninguém obeso. E agora, quando você vê os filmes atuais, tem um grande percentual obeso. A obesidade é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Por quê? Você, às vezes, passa a primeira infância magro, a adolescência magro, mas, de repente, você entra numa vida sedentária, começa a comer demais, aí você vai criando memória celular, o quê? De obesidade. E depois que você volta para o peso normal, igual a mim, né? Eu sempre fui magra. De repente, fiquei gorda e voltei para ficar um pouco mais magra. Eu vejo o seguinte, é mais difícil manter do que ter. Então, se a pessoa é magra, ela precisa também trabalhar a saúde dela para se manter magra. Sim. Porque se ela, uma vez mais com sobrepeso, você vai ter que trabalhar aquela vida inteira por causa da bendita grelina. A grelina, aí o doutor André pode explicar pra gente o que é que ela faz com a gente, né, doutor André? É isso mesmo, a grelina é o hormônio da fome, né? Até então, eram conhecidos poucos hormônios. As pessoas também têm muito preconceito em relação ao hormônio. Eu vou usar hormônio, vai me dar câncer. Eu falei, insulina é um hormônio. Insulina causa câncer. Se você não usa o hormônio insulina, você morre. Se você não usa o hormônio da tireoide, porque tem deficiência, você morre. Mas ninguém consegue perceber que o tecido adiposo, a gordura, ela libera hormônios ruins, hormônios que são prejudiciais para a saúde. Então, a grelina é um hormônio essencial para a vida, por quê? Porque te dá fome e te faz comer. Porém, a grelina em excesso, ela te faz comer muito e ela te faz ganhar peso. Só que a obesidade é uma doença de resistências, é uma doença de excesso de grelina, excesso de leptina, que é o hormônio de saciedade, que apesar de estar alto a leptina, o organismo está resistente, o organismo está com excesso de insulina. Então, uma pessoa obesa, ela tem excesso de insulina. E a gente tem que levar isso também para o quadro dos atletas, né? O atleta que libera muita insulina, ele começa a ganhar gordura, ele começa a engordar. E aí a gente precisa verificar o que está acontecendo. Uma outra questão que uma aluna minha colocou foi da questão da hipoglicemia. Ela falou, mas doutor, você trata em hipoglicemia, que é glicose baixa, cortando glicose? Eu falei com ela, sim, a gente trata a hipoglicemia da mesma forma que trata a diabetes. Por quê? Porque o excesso de açúcar faz aumentar um hormônio que chama insulina, e a insulina faz da hipoglicemia reflexa. Então, a hipoglicemia ela vem do excesso da insulina. A glicose eleva, aí eleva a insulina faz cair a glicose e faz dar hipoglicemia. E é o problema. E acontece, às vezes, com o atleta. Por que a atleta pode cair numa competição, tá lá fazendo, né, a maratona, se não tomar a água com os hidroeletrólitos, né? Tem que ter potássio, tem que ter magnésio, tem que ter íons, tem que ter glicose. Por quê? Se tomar só água, um corredor, ele morre. Ele morre desidratado. Por quê? Vai perder sódio. Sódio é importantíssimo numa corrida. Então, numa preparação de uma corrida, né? Uma pessoa que vai fazer ou ficar muito tempo extenso, se ela tomar só água, ela morre. Morre desidratada, mesmo bebendo água.
É importante ter sódio, é importante ter potássio, é importante ter cloro, cloreto. Então, a fisiologia do organismo ela é muito mais complexa do que a gente pensa. E o resultado, né, a potência, a questão de ganho de massa muscular depende de vários fatores, não só fatores hormonais. E é por isso que a gente tenta otimizar. Essas prescrições magistrais manipuladas tendem a dar essa força, essa melhora. Então, quando eu falo, às vezes, olha, Cris, tenta evitar o açúcar. Por quê? Porque o açúcar vai fazer gordura localizada no seu caso. Quando eu falo pro Lucas, vamos parar de comer gordura. Faz mal. Por quê? Você está aproveitando a janela metabólica ali do seu treino e comendo coisas em excesso que vão gerar gordura ao invés de gerar músculo. Por isso que a questão da nutrição é tão importante junto com um acompanhamento técnico. Não precisa ser um acompanhamento mensal, a não ser que seja um atleta de alto rendimento. Mas um acompanhamento mínimo para que você tenha pelo menos, né, um acompanhamento e mantenha a sua forma física daquele padrão que você gostaria. O Cris, quando a gente começou o trabalho, o Cris ele estava mais relaxado, estava mais tranquilo. E o Cris é um atleta de alto rendimento, um atleta de vôlei. Quem não conhece o Cris jogou aí, né? E excelente atleta. E depois ele foi para o campo de educação física. E hoje é personal, né? Trabalha. E a gente pegou o Cris e trouxe a melhor forma dele. Hoje é um homem de ferro aí. Ele e o Lucas, os dois que estão, né? Estão cada vez melhor. E o Cris tem mantido uma forma que tem que elogiar. E tem uma coisa que é super interessante. Até o atleta, ele não percebe uma coisa às vezes, né? Que ele treina, ele come, ele faz tudo direitinho durante aquela fase que ele está em competição. E quando ele se aposenta, né, ele não mantém o mesmo ritmo de tratamento, que é o condicionamento com o médico, alimentação e tudo mais. Então, por exemplo, uma coisa é você comer um prato de macarrão se você malha aí em alta performance em várias horas. Isso aí é aceitável. E aí, quando ele vai se aposentar, ele mantém o mesmo ritmo de alimentação de quando ele estava em ativa. E aí, o que acontece? Esse monte de jogador de futebol obeso. Fica barrigudo. Fica muito obeso. Então, assim, até o atleta, após a sua parada, ele não percebe, não entende que ele tem que ter uma mudança, porque o organismo estava acostumado a consumir 500 calorias, por exemplo, no almoço e perder 1.000 depois do almoço, né? Isso é verdade. E ele continua naquela constante. Ele vai alimentando. E aí o quê? Começa a acumular. E aí a gente vê o quê? Um monte de atleta de alta performance, aposentado e obeso. Isso, com a famosa barriguinha. E quando a gente estava nas temporadas, né? Assim, sempre quando tem um atleta parando de jogar, os psicólogos do esporte sempre falam, gente, faça o destreinamento. Você precisa fazer o destreinamento. E aí eu escutei isso a vida inteira. E quando eu parei de jogar, eu fiz o quê? Parei de uma vez. Todos eles fazem isso, né? Ele não é bom, né? E você teve sobrepeso? Tive. Aí eu tem que cheguei trabalhar. com o André, ele sabe a briga que foi. O Cris, ele era meu treinador, inclusive, né? Ele me treinava. Eu falei, Cris, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Eu vou pedir uns exames pra você. No começo, ele falou assim, então tá. Mas ele não tava levando muito a sério. Eu não queria perder. A vida é dura. Vamos dar um jeito nisso aqui, que nós vamos resolver essa questão sua. E aí foi que a gente descobriu o problema do colesterol alto, né? E manteve. Hoje tem suplementação, não precisa, né? As pessoas acham que tem que ficar usando hormônio, né? Bomba, esses negócios. Suplementação ajuda muito, né, Cris? A suplementação por si só, ela já faz uma modelação corporal que auxilia, que te dá definição. Só que você tem que ser mais restrito, você tem que ficar evitando açúcar, evitando doce, né? Evitando cerveja, que é pior. Sim. Dá pra gente levar isso, né, com a suplementação de qualidade. Então a gente monta com os princípios da suplementação, principalmente quem é atleta que está malhando o tempo inteiro, tem um metabolismo mais acelerado,
né? E a gente faz essas combinações. Esse sachê de aminoácidos eu acho fantástico, né? Ele não tem gosto bom, eu já reforço isso. Você vai dar conta de tomar? Eu tomo, tá? Tô passando pra você o que eu uso. Mas é o que faz bem e que dá massa muscular. Realmente, É verdade. isso é diferente. E, doutor André, temos uma pergunta aqui no chat. Ele está perguntando qual a diferença a nível de metabolismo de um atleta profissional para um praticante comum de academia e os dois querendo aquele mesmo objetivo. É possível que a pessoa que treina de forma esporádica, ela consiga atingir igual o atleta profissional? Primeiro nós temos que colocar a genética, né? Se você tem uma genética propícia, que te ajuda, não adianta também, você vai gastar um esforço muito maior, né? A genética é muito importante. Por exemplo, eu não tenho uma genética para viver de treinos, né? Se eu, por exemplo, for fazer um trabalho pesado, né, de ter que físico, para mim é um trabalho mais difícil porque minha genética não me ajuda. Por outro lado, eu tenho facilidades com outras áreas. Da mesma forma que algumas mulheres em geral, têm facilidade com comunicação, com linguagem. Ela não vai se dar, né? A Patrícia é uma ótima comunicadora. Sim, parece que é natural, né? Obrigada. É a genética. É a genética e os hormônios, né? Que ajudam nisso. Então não adianta também a gente querer forçar uma situação, né? Pegar uma pessoa que é franzina ou uma pessoa que é obesa e falar assim, você vai ser atleta. Se ele tiver a genética propícia, com certeza. Agora, se não, a gente pode trabalhar, mas ele vai ter que gastar muito mais energia para poder chegar no objetivo final dele. Sim, referente ao gasto metabólico. Naturalmente, o atleta ele vai gastar muito mais. Mas isso é por causa do treino? Não, o gasto metabólico, é por isso que a gente tem que fazer a bioimpedância, fazer aquela avaliação para saber quem vai gastar mais ou não. Porque às vezes você tem uma pessoa que é bem magra e o metabolismo dela é muito acelerado. E ela gasta mais energia até mesmo que um atleta. Claro que um atleta vai gastar muito mais porque ele está dispendiando energia o tempo todo nas atividades físicas. Sim, então é por isso que geralmente uma pessoa que ela é muito magra, ela tenta ganhar peso, faz de tudo, treina, mas não consegue. Mas não consegue, justamente por causa dessa diferença de metabolismo. Sim, não tem como a gente generalizar, entendeu, Lucas? É uma questão assim, não tem como eu falar, esse atleta tem um gasto alto. Tá, ele tem um gasto alto, mas tem que ver o consumo, tem que ver o que ele faz, como que é a atividade dele, tem que ser monitorada. E pegar uma pessoa que é magra, uma pessoa que não faz atividade nenhuma, para ver por que o metabolismo dela às vezes é um pouco mais acelerado. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Tássia, para os dois. Eu queria saber um pouco sobre as soluções para as mulheres que já passaram dos 30 ou 40 anos e que começam a apresentar problemas hormonais e ganhar peso. Essa pergunta é ótima. Excelente pergunta. Então, com essa nanotecnologia que a gente falou até agora, que eles estão estudando mais agora, com afinco, né? Uhum. Para fazer tratamento, né? Tanto das mulheres quanto dos homens, mas também das mulheres. Quando a gente nasce, o bebezinho, né? Ele tem muitas mitocôndrias dentro do tecido adiposo. E aí a gordura dele não é branca, a gordura dele é marrom. Uhum. E aí foi se estudando isso e descobriram que a quantidade de mitocôndrias, né? Que é uma pequena organela dentro da célula do bebê, é uma quantidade absurdamente maior do que de um adulto. E aí a gente descobriu que, ao passar do tempo, você vai diminuindo esse número de mitocôndria, essa organela dentro da célula. E agora o mercado magistral veio com essa nanotecnologia, que é fazer com que o seu tecido adiposo branco, que você já perdeu tanto mitocôndria, ele ficou branco, se torne pelo menos bege. Então, ele aumenta o número de mitocôndria dentro do tecido adiposo. O que a gente ganha com isso, né? É um rejuvenescimento, uma melhora de qualidade de vida. E aí, agora a gente tem alguns ativos femininos para mulheres, que ela consegue passar pelo climatério,
lógico, o climatério vai existir. Você não vai deixar de envelhecer, você Sim. não vai deixar de morrer, o cabelo branco não vai deixar de existir, porque é um processo natural de vida, né? Mas você passa por todas aquelas fases numa situação bem mais... com uma situação mais benéfica. Sim. E aí, quando ela chega na menopausa, não tem fogátil, não tem aquele ressecamento vaginal, Você não vai ter tem mais aquela qualidade de cabelo vida, né? seco, a pele trincada. Então, assim, Isso a é que é mulher... verdade. Porque o hormônio para a mulher é vida, né? A nossa situação hormonal. Sim. E a gente tem uma morte hormonal quando a gente entra no climatério. E agora não é mais assim, né? Com um bom tratamento, com um profissional habilitado, junto e com essas novas tecnologias no mercado magistral, você consegue passar por todas as fases de uma forma muito tranquila, Entendi. né? E isso traz com que a mulher bem-estar feminino, né? E traz também bem-estar social, porque quando a mulher está mal-humorada, ninguém consegue ficar perto dela. Nossa Senhora. Isso é um Deus nos acuda. Mas essa parte aí, eu acho que o doutor André vai explicar até melhor que eu. E Patrícia, temos uma pergunta de Henrique Venâncio. Ele gostaria de saber sobre o uso da creatina e alguns mitos. O mais claro, creatina, por acaso dá pedra no rim? Não. Não dá. O que faz com que dá... Eu vou falar isso como, né? Mas o doutor André vai falar mais claramente. O que faz dar pedra no rim é um desequilíbrio da homeostasia do seu organismo. Estando desequilibrado, ele vai fazer com que você tenha alguns minerais aí sobrando e eles vão se aglomerar e formar pedra. E né? isso explica porque algumas pessoas têm essa tendência a ter pedras nos rins e outras não. Mas a tendência é por quê? Porque a nossa alimentação está toda errada, Sim. Eu tenho um né? amigo Por isso que todo quando mundo a faz. gente via filme antigo, ninguém era obeso e agora tem um monte de gente obesa. Por quê? A alimentação nossa piorou muito. Por que piorou? Agora a gente tem muita alimentação com muito conservante, com muitas substâncias que causam muita inflamação silenciosa. E aí eu acho que o doutor André vai explicar melhor que eu. É verdade, a creatina é um suplemento importante, é um suplemento rico em energia, é o que vai dar ali a ligação da molécula de fosfato no ATP. Por isso que eu gosto de fazer a combinação com a ribose, porque a ribose é o açúcar e o fosfato, o ATP, né, que vai fazer ali a energia principal, é a creatina. Então, existe muito mito em relação à creatina, falando que creatina causa cálculo, creatina estraga o rim, creatina mata o rim, não use creatina por mais de 3 meses, creatina vira veneno. Não existe isso, gente. Creatina é um suplemento, ele vem da carne, é uma extração que faz em grande quantidade, né, assim, concentrado, né, a creatina é concentrada e é transformada em pó para que a pessoa possa usar e ter o benefício de ter um ganho a mais, um plus na energia e no ganho também de massa muscular, porque a creatina ela hidrata a célula. Ela não deixa a pessoa retida, é diferente. É importante saber de retenção, quando a gente aperta a perna da pessoa e vê aquele buraco, né, que fica, a creatina não faz isso. A creatina, ela deixa a célula bonita, vistosa, cheia. E a creatina que dá aquele aspecto da musculatura rígida que a gente quer. Todo mundo quer, eu quero, o Lucas quer, o Cris quer, Nossa. né? Claro. Você coloca o dedo, tá durinho, né? É a creatina que ajuda. Por quê? Porque ela hidrata a célula. Ela dá um volume para a célula de água, de hidratação, mas não é volume de retenção. Agora, se a pessoa tem um problema renal, se a pessoa tem uma insuficiência renal, se ela já tem uma doença prévia, é diferente. Aí nós temos que analisar para ver se a pessoa pode usar a creatina ou não. Que é diferente de uma pessoa saudável, que pode usar a creatina na dose certa, né? Não é encher o prato de creatina e ficar, né? A gente tem uma dose certa e a partir disso manter, pode tomar todo dia. Ah, precisa dar intervalo de 2 meses? Mentira! Não precisa. Creatina não precisa. E isso leva novamente à importância de poder fazer a consulta. Sempre é interessante, você faz uma consulta, faz os exames justamente para poder identificar, porque existem casos e casos. Sim. Eu posso usar,
às vezes o Cristóvão não. Então, olha só, com a alimentação que a gente tem atual, que é uma alimentação mais americanizada, mais condimentada, muitas pessoas estão sofrendo hoje em dia de síndrome do intestino permeável. Aquela membrana do intestino, ela não fica forte, ela não fica estável. E aí acaba que as proteínas do intestino saem do intestino, caem na corrente sanguínea, causam inflamações. E isso faz com que a pessoa desenvolva, né, várias outras doenças, né, a partir dessa situação. Então, a alimentação, ela tem sido cada vez mais trocada. Então, a gente não tem uma horta orgânica dentro de casa, uma carne que não leva hormônio, né? Então, e a maioria das vezes a gente vai pelo fácil, né? Que está pronto, né? Aquela coisa que está na prateleira do supermercado, que está rico em condimento. E essa alimentação faz com que a gente fique mais propenso a doenças. É engraçado que existem pessoas que não comem carne, veganos, algo assim do tipo. Eu percebo que alguns têm muita dificuldade em conseguir se alimentar bem e, inclusive, ingerir proteína. Qual a melhor estratégia, assim, para poder tirar essa necessidade? Ir no nutrólogo, para ele primeiro estudar todo o metabolismo, para que ele possa fazer a suplementação adequada. Porque, igual eu falei, por exemplo, a gente está com muita alimentação ruim, de fácil acesso. E, às vezes, você não para poder manipular ou fazer uma comida sua, né? É mais fácil ela pegar o pronto. E o pronto é o que está te fazendo mal. Então, quem tá adoecendo realmente a população é a alimentação, né? É a alimentação, né? E a alimentação conta muito. Então, às vezes, a pessoa vai lá no médico, o médico faz a orientação toda direitinho, mas a alimentação continua ruim, então o desempenho não vai ser o mesmo. Sim. A mesma coisa o cara que está no esporte. Ele sabe que a alimentação é importante. E aí você falou da creatina, né? Tem um médico que outro dia me reportou, eu não sei se isso é real, mas para você adquirir uma quantidade de creatina na ingesta de carnes, você tem que consumir um mínimo 5 kg de carne. É muita coisa. É muita coisa. Você não consome 5 kg de carne. Então, é importante você ter a creatina de uso oral para você não ter que consumir 5 kg de carne, né? Mas é todo mundo que vai precisar de uma quantidade X de creatina maior? Não. Vai depender de qual esporte, o que a pessoa faz, qual que é o objetivo dela, o que ela quer ganhar, o que ela quer perder. Então, por isso, precisa de profissionais habilitados para estudar o seu corpo, ver como o seu metabolismo vai reagir àquela suplementação, para que você consiga realmente os objetivos. Tudo tem um plano, uma estratégia, não tem? Eu, quando engravidei, eu não tinha planejamento nenhum, não tinha estratégia nenhuma. E eu vejo que eu fiz muita coisa errada. E hoje, isso reflete na saúde do meu filho. Ele está com um pouquinho de sobrepeso, eu vejo isso. Então, qual é a melhor hora de trabalhar a alimentação, o corpo, a atividade física, acompanhamento com um profissional habilitado? Desde quando nasce. Desde que nasce, né? Pessoal... Porque a gente tem pediatra até, 10 anos. Depois não para de ir ao médico, Depois não né? sai nunca mais, né? E também não tem uma escolha de um profissional, assim, que tenha realmente entendimento do metabolismo, sabe? Uhum. Porque hoje os médicos, assim, uma parte, desculpa aí, viu, doutora André? Trabalha mais o sintoma do que a causa. E aí fica como eu e você achávamos que tínhamos muita saúde, e chega lá e vai estudar o metabolismo e vê que a gente está cheio de debilidade. Sim, entendeu? isso é natural da E que pessoa. se eu fosse trabalhar isso na terceira idade, eu estava pior. Porque quando a gente envelhece, o que a gente precisa? Só de massa magra. Porque quem segura o osso é a massa magra, e não é o contrário. Foi bom você tocar nesse ponto, que chegou uma pergunta aqui para mim. Chegou no privado. Creatina e terceira idade. O que vocês acham, assim, que seria... É adequado, não é?
excelente, né? É como eu digo, a creatina não tendo contraindicação, para a terceira idade é fantástico, porque vai ajudar a manter a massa muscular de uma pessoa que não consegue reter mais essa massa. Então, a creatina, o whey, esses aminoácidos, são suplementações naturais e que interferem positivamente para essas pessoas. Então, não é condenável, né? É porque hoje tem muita coisa ruim, igual a gente já falou, né? Chega pessoas falando, mas não pode. Por quê? Por que não pode? Porque fulano escreveu que não pode. Tá, um artigo onde se fala que não pode. Não acha. Ou acha um site falando que a gente nem sabe de onde é esse site. Ou alguém falou que o pai do amigo, do primo, disse que creatina não pode ser usada. Sim. Ou que passou mal utilizando a creatina. Passou mal uma vez, mas geralmente não identifica o que ele fez durante a semana. Se comeu alguma coisa que irritou, utiliza a creatina, vai lá, passa mal e criminaliza ela novamente. Aí sai falando pra todo mundo que creatina não presta, creatina não é pra ele, que ele passa mal. Só que ele não sabe a real causa. Aí A tem que minha ver. mãe mesmo falava, quando ela via eu colocando creatina ou essas coisas, falava que você fica tomando essas bombas, você fica tomando essas coisas. Eu falei, mãe, isso é suplemento, mãe, isso é mineral, isso é vitamina, isso não é bomba. O whey não é bomba, creatina não é bomba, tá? Isso aqui são suplementos que ajudam, são vitaminas que ajudam a gente a ter melhor resultado na academia. Mas é o desconhecimento. E vale aí lembrar o que o Cristóvão falou. Aonde é a fonte? Eu li na revista, sem desmerecer, na revista Tititi, sobre creatina. E o legal é que A geralmente revista não Tititi é. pode ser boa para falar de artista, tudo bem, lá, ok. Mas para falar de creatina, para falar de uso de medicamento, eu li no jornal X. no jornal X, que é de artista. Tá, pode ser um bom jornal para falar da vida de artistas. Mas para falar de creatina, eu não acho que é a melhor indicação. Acho que aí a gente tem que pegar uma publicação científica de qualidade, né? Um jornal, né? A gente tem jornais ingleses, por exemplo, The New England, né? Que são revistas que são assim, para uma pessoa publicar um artigo científico, o produto, a pesquisa, ela tem que ter sido muito bem gerenciada, muito bem feita, foi testada com milhares de pessoas. Então, a gente tem que saber o meio, né? Inclusive, quem é uma pessoa que solta uma informação? Quem que soltou uma informação? É aquela pessoa na academia que está o tempo inteiro falando mal dos outros. Será que o que ela falou é realmente verdade ou será que ela está falando isso porque ela fala mal de todo mundo? Quem que falou? De onde veio essa informação? Vamos checar. Aí, a partir da procedência, a gente pode analisar e falar, não, creatina é bom, creatina pode ser prejudicial, talvez não seja legal para idoso. Só que a gente traz informações de qualidade, por isso que a gente estuda para poder provar e mostrar para as pessoas que o que é bom, o que traz benefícios, o que é mentira, o que é falácia. Porque tem muito charlatão no mercado, né? Falando coisas que são inverídicas. Aconteceu um exemplo na minha rede social, né? De uma pessoa postar, né? E eu falei, olha, eu não falei isso. O paciente me questionou, eu falei assim, olha, eu não falei isso. Por quê? A pessoa que geria a rede social, ela postou uma informação de um médico, de não sei de onde, que eu também não sei de onde que tirou a informação, e ficou como se eu tivesse postado. Eu falei, Atribuiu olha, a imagem para você. isso não pode acontecer, porque coisas técnicas têm que sair de fato de mim, porque isso compromete, inclusive, a minha idoneidade, a minha seriedade, os meus estudos. Por falar porque eu vi no jornal tal. Não pode falar isso. Você viu em qual jornal? Foi um jornal científico, foi um jornal com renome, foi validado, a pesquisa está válida, aí nós podemos escrever e fazer um artigo e postar. Agora, caso contrário, porque fulano lá em São Paulo, que é amigo de Beltrano, falou que acontece, que isso... Não, aí não. É importante, a fonte. Sim, por isso que é interessante, galera. Chequem todas as fontes.
independente da notícia que seja. Cheque, olhe uma segunda fonte, procure analisar, justamente para não cair nessa armadilha de desinformação. Ainda mais hoje, né? Quantidade de informação que tem aí e condições de procurar a informação que a gente tem. Uma pessoa falou uma coisa que eu achei super legal. A gente está com obesidade de informação. Obesidade de informação. Muita informação. É excesso. E é interessante, né? Porque quando a gente trabalha desenvolvimento pessoal, você tem o conhecimento e a sabedoria. Então, o que seria o conhecimento? É você saber o significado das coisas, a teoria, né? E sabedoria é você saber implantar o que você conhece, né? No seu dia a dia, nas coisas que você faz, para que você tenha resultado, que esses resultados voltem para você, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes só ter o conhecimento não vai valer de nada. Não aplicado. Não aplicado não vale de nada. Mas se você bem aplicá-lo, aí já se torna o quê? Uma sabedoria, né? Vira uma arma muito E isso interessante. faz diferença, né? Na vida da gente. Então, por exemplo, eu vou lá, aprendo que excesso de carboidrato faz mal, né? Porque libera muita grelina, vamos mandar fome. Quanto mais você come carboidrato, mais fome você sente. Por quê? Vai liberando aí, né? Esse é o meu conhecimento. Mas se eu não paro de comer o carboidrato, eu não estou sendo sábia, né? Não estou gerando sabedoria no que eu faço. Então, a gente tem muito conhecimento, nunca se teve tanta informação e nunca se teve tanta pouca sabedoria em relação às Ninguém coisas. usa, né? E eu fico preocupada, porque, como eu falei, na terceira fase da nossa vida, o que você quer? Você quer ficar... Você está se preparando financeiramente para pagar uma pessoa para cuidar de você? Porque você vai precisar de terceiros se você não tiver massa magra. É verdade. Não é? Então, a gente tem que preparar a massa magra para aguentar a terceira fase, para você não ficar acamado, né? Dependendo de terceiros. Sim. E se essa preparação não começar desde cedo, na terceira fase, você vai ficar dependente de terceiro. E depender de terceiro é muito caro, né? Isso. E fica mais barato se você preparar essa massa agora, né? E aí eu fico perguntando, quanto que a gente está ficando sábio? Ou o tanto de que a gente está ficando não sábio, né? Em relação à saúde, né? E isso é importante, a gente se questionar. Isso é uma informação, assim, que é boa o pessoal ter, né? Não é? Porque esse tanto de informação que tem aí, a gente não consegue passar isso para uma aplicação prática, isso vira um problema, né? Vai virar um problema. Eu tenho 2 perguntas. Aí são dúvidas minhas, tá? A primeira é sobre que suplementação a gente consegue, se consegue, para endometriose. Se diminui os efeitos, alguma coisa para endometriose. Eu convivo num ciclo onde muitas pessoas têm endometriose, em vários níveis diferentes. E uma outra pergunta é quando procurar um médico em se tratando de obesidade? Quando que é o start para a pessoa? É quando ela percebe? É quando os outros começam a ver isso? É quando ela começa a passar mal por alguma outra doença adjacente que vem? Quando procurar um médico? Essa é para mim? Essa é para você. Então, a questão da obesidade a pessoa o fato da pessoa já perceber alterações no metabolismo, se sentir doente, a pessoa perceber fadiga, a pessoa perceber mau rendimento, né, intelectual, tudo isso pode ser causado pela obesidade. Por quê? A obesidade é uma doença e, como eu já disse, a obesidade não é muito mais do que uma doença, ela é a raiz de várias outras doenças. É através da obesidade que surge grande parte da pressão alta, diabetes do tipo 2, problemas do metabolismo, né? Colesterol alto é uma das causas, né? Pode ser causado pela obesidade. E os problemas ortopédicos, dor na coluna, desgaste ósseo, dor nos joelhos, artrose, né? Problemas psiquiátricos, ansiedade, tristeza, depressão, baixa autoestima. Tudo isso interfere na produtividade diária da pessoa. Então, não tem uma hora certa para procurar. A pessoa tem que perceber
que ela não está com o rendimento que ela poderia estar. Se ela percebe que está acima do peso, né, por si só, que ela está vendo que está excesso de gordura e aquilo está te fazendo mal, ela já tem que procurar melhorar. Por quê? Está prejudicando a autoestima dela. Ela vai numa loja, ela não consegue comprar a roupa que ela quer. O sapato que ela quer não entra, porque o número está um pouco apertado. O pé está com tecido adiposo. A pessoa ela começa a ficar introspectiva, não quer participar de reuniões familiares, tem vergonha de tirar foto. Tudo isso interfere no dia a dia da pessoa, interfere na vivência dela e, com certeza, na produtividade do trabalho e, consequentemente, no financeiro dela, que ela vai receber menos, porque se ela produz menos e se ela recebe menos, ela gasta, ela investe menos nela mesma, na beleza, na saúde, e mais ela tende a ficar no ciclo ali, nesse vício, né, de não melhorar. Com relação à endometriose, a endometriose é uma doença que acomete as mulheres, muitas mulheres, e principalmente é muito subdiagnosticado. Ou seja, a mulher tem o problema, o médico olha, faz ressonância, faz ultrassom, faz esteroscopia, que é um exame visualmente, né, através de um estereoscópio para poder ver, e não diagnostica. E a mulher está sentindo dor, a mulher está sofrendo, a mulher está tendo TPM, a mulher está irritada. E alguns médicos insistem em tratar como se não fosse uma doença, insistem em negligenciar. A endometriose é subdiagnosticada, então, precisa de uma boa avaliação e, tendo já as características clínicas que indicam que a pessoa tem a doença, ela já tem, né, ela já pode ser tratada. A gente já pode entrar com remédio, existe tratamento. Ninguém sofre, não precisa sofrer sozinho. E aí a questão de saber usar o remédio na hora certa, né? Existe tratamento hoje para endometriose, existe um hormônio, né, a gestrinona. Não faço apologia, é um medicamento, tem que ser usado para doença, né? A gente não está usando aqui para parte estética, eu estou falando de questão de tratar doença. Gestrinona é um medicamento que trata a endometriose, resolve o problema das mulheres. É um medicamento que precisa de acompanhamento médico e a mulher precisa de avaliação. Então, primeiro precisa realmente detectar se é endometriose, se não tem, avaliar a parte clínica, se é uma tendência. Se realmente tem, vamos fazer uma prova terapêutica, avaliar, tratar, né? Não é colocar implante, gente, que eu tô falando, tá? Vamos colocar implante em todo mundo, não é a questão. A gente avalia, trata a mulher de uma forma, né, mais conservadora e tradicional, deu certo, aí sim podemos seguir o tratamento e evoluir esse tratamento de uma forma que a mulher seja beneficiada e não sofra, né, sem que seja visualizado, sem que seja respeitado o seu problema, né? Não é fechar os olhos. Então, como eu disse, não é 8, não é 80. Vamos tratar a doença, vamos resolver esse problema que a mulher tende a se beneficiar. Entendi. Não só a endometriose, né? Hoje a gente tem o SOP, tem a adenomiomatose, que vai tudo nessa vertente, né? E tem suplementação, que pode apoiar também. O que acontece? Quando a pessoa tem endometriose, tem alguns papers que falam que se ela não for tratada de forma correta, em tempo hábil, isso vai prejudicar o intestino também. E a infiltrativa que eles falam? E tem algumas correlações de câncer intestinal. Aí é complicado. Então, tratar desde o início, no início dos sintomas, sabe? E a pessoa que tem endometriose, ela tem muita compulsão para doce, porque a endometriose causa resistência insulínica. Então, ela fica com muito mais vontade de comer doce, ela fica muito mais propensa. Então, assim, às vezes ela não está sentindo nada, mas ela está sentindo compulsão para doce. Já é um motivo para a pessoa já começar a ter uma desconfiança. É TPM, tem que comprar chocolate. Não. Começa a observar que a situação já não está começando a ficar boa, porque você já está com um desequilíbrio alimentar, né? Então, já tem que começar a dar uma olhada com um médico específico. E tem que olhar bem o médico, porque muitos médicos tratam o sintoma e não a causa. E a causa que é importante ser tratada. Né? Então, tem alguns ativos também que são anti-inflamatórios,
que junto com o hormônio, que é a gestrinona, vai fazer um efeito legal, mas só pode ser tratado através de médicos. Porque a Entendi. prescrição é médica, sabe? É médica, né? É médica. E a gente tem mania, né? Que todo mundo fala de médico e louco, cada um tem um Cada um pouco, tem um mas pouco. nesse caso não pode ter, porque se não for tratado no tempo certo, pode vir causar outros problemas, inclusive intestinais. Inclusive infertilidade, tá? É. Endometriose é uma das principais Causa causas de de infertilidade. infertilidade que existe na mulher. Né? A questão da TPM também, a questão da dor, induz a mulher a comer doce por causa da compulsão, no sentido de necessidade de vou, né, ingerir doces ou vou ingerir alguma gordura, alguma coisa que diminua a minha dor. Diminuir como? Liberando endorfinas, hormônios paralelos, né? Que são hormônios de prazer, ou hormônios que possam amenizar o sintoma aí dessa dor, desse incômodo, né? Haja visto o que? A morfina. A morfina é o quê? É um remédio para dor. A gente tem endorfinas naturais. E para liberar essas endorfinas, o organismo pede que a gente ingira determinadas substâncias. Então, quando fala que uma mulher, por exemplo, uma grávida, está comendo tijolo, está comendo terra e está com deficiência de ferro, todo mundo fala, você é louco? Não, o organismo está pedindo para comer terra, está pedindo para comer tijolo. Por quê? Porque o organismo sente essa necessidade. Então, da mesma forma, por exemplo, o organismo sente a necessidade de um hormônio de endorfina, que é o hormônio de prazer, ele pede para comer determinado alimento. Ah, é doce? É doce. É chocolate? É o quê? Então, a gente tratando a doença da forma correta, a gente também evita outras doenças que podem estar associadas. E dentre elas, um principal que inclusive a mulher sofre depois é a infertilidade, porque a mulher fica infértil. Possibilidade de câncer, outra causa, né? Problemas intestinais, como a Patrícia já relatou. Então a gente entra num campo amplo. Mas é fantástico elucidar isso, porque muitas pessoas têm dúvidas e às vezes se sentem perdidas. Sim. Porque muitos profissionais, às vezes obstetras, ginecologistas, condenam o uso de medicamentos que são medicamentos que ajudam, mas tem preconceito. Ah, não, isso aqui, sabe? A gente tem que tratar medicamento, como eu já disse, da forma de ajudar o paciente. Existe essa carta, ela pode ser usada, vamos usar ela na hora certa. Não é usar nem de mais nem de menos. A gente tem que ser prudente nisso. Eu sempre chamo atenção. Então, a farmácia, eu gosto muito da farmácia de manipulação. A gente tem essa possibilidade, por exemplo, de usar em comprimido, o remédio, em gel, pode usar na pele, pode usar intravaginal, né? Tem vias vaginais de utilização que melhoram muito o problema da endometriose. E também tem o chip hormonal, se for o caso, né? Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso. A gente não pode generalizar. A gestrinona hoje caiu aí, né? A Anvisa hoje ela tem um rigor muito grande para uma propensão a tirar do mercado um medicamento que ajuda e pode salvar vidas aí de várias mulheres que sofrem com dor. Então, por isso que a prudência é importante. O pessoal pediu para você classificar o que é a endometriose. A endometriose é o tecido endometrial que está dentro do útero, que reveste o útero para poder ter a fecundação. O endométrio é um tecido que reveste o útero. Quando esse tecido sai de dentro do útero, ele pode crescer no ovário, ele pode crescer de fora do útero, na lateral, ele pode crescer na região vaginal, ele pode crescer no intestino, ele pode crescer dentro do abdômen. Isso é o que a gente chama de endometriose. E aí, ele é hormônio dependente. Quando a mulher vai, né, tem um período aí de picos de estrógeno, de ovulação, né, a gente tem variação de hormônio na mulher. Esse tecido cresce, e quando ele cresce, ele gera dor. E é aí que a mulher sofre muito. Por isso que a mulher na menopausa, a endometriose acaba. Por quê? Porque não tem mais hormônio. Não tem a oscilação do hormônio. Não tem dos hormônios sexuais, né? Desculpar aqui, porque tem os hormônios. Tem hormônio de tireoide, insulina, tem outros hormônios. Não tem esses hormônios sexuais. Então, a mulher, como ela não tem essa variação, depois da menopausa, ela, acabou.
Da Estou mesma livre. forma, mioma, né? Que são outras doenças, outras patologias aí que são hormônio dependentes. Sim, no chat tem uma pergunta e eu creio que a Patrícia vai conseguir explicar um pouco melhor. Falando sobre fases de treinamento, existem suplementos para poder colocar nessas fases de treinamento e quando? Vou colocar um exemplo. Um aluno novato, ele entrou na academia e tem sempre aquela, vou usar um suplemento, mas qual eu devo usar e em qual período? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Tem fase mesmo, né? Uma pessoa que está já há um bom tempo caminhando não vai ser tratada da mesma forma que quem está começando agora. Uhum. Vai depender do organismo da pessoa, do metabolismo. Por isso que precisa passar pelo profissional habilitado. Porque a primeira coisa, quando você quer ir para uma academia, é a bioimpedanciometria. Você tem que saber qual que é a sua taxa de osso, qual é a sua taxa de água, qual que é o seu metabolismo, se ele é lento ou acelerado, né? Porque quais são os exames, se seus exames estão todos ok, se não estão, precisa de uma suplementação. Por exemplo, às vezes a pessoa está com sobrepeso, começou na academia agora, e às vezes ela está com déficit de vitaminas, né? Aí, às vezes, é só uma suplementação de vitaminas, mais o treino, aí já chega numa performance legal. Entendi. Então, assim, tem que trabalhar não o sintoma, a causa, igual eu falei. Então, as fases dos treinos tem que ser, são diferentes, as suplementações são diferentes, só que cada pessoa é tratada de uma forma específica. Por isso que tem essa importância de fazer a consulta novamente, para poder entender o perfil de cada pessoa. Isso. Ou, por exemplo, eu tive uma fase que eu perdi muito peso. Aí, na hora que eu perdi, fiquei parecendo um maracujá murcho. Por quê? Eu tava flácida, com a pele mole, né? E aí eu tive que ir para um segundo protocolo, que é a hipertrofia, que é a parte de aumentar o volume de músculo e não voltar com a gordura. Sim. E os protocolos vão mudando, mas isso aqui é específico para mim. Isso não quer dizer que é específico para você ou para o outro fulano. E eu acho isso incrível, porque quando essa pergunta aí, quando eu devo tratar obesidade? Então, assim que você descobriu, pesou na balança, está com acima do peso, é a hora que você tem que tratar. É imediato. Sim. Não tem que esperar, né? O que acontece? Todo obeso tem uma doença inflamatória. E ela é silenciosa. Então, é o momento certo de se tratar, entendeu? Sim. Subiu na balança e você está com pouco sobrepeso, é a melhor hora, porque você não vai deixar piorar a situação. Inclusive, tem aquele caso. A pessoa ela é magra, só que quando ela faz um exame de bioimpedância, nota-se que ela tem um sobrepeso. Nós chamamos de gordura, falso né? magro. Que é o excesso de gordura, né? Sim. E não de massa magra. Visualmente ela está ótima, mas com o exame consta que ela tem sobrepeso, ela tem pouca massa muscular. Pois é. E, Ou então, inclusive- às vezes, a pessoa é magra e tá anêmica, Sim. né? A magreza não quer dizer que é sinônimo de saúde, né? Sim, sim. Tem que olhar isso também. Inclusive, Então, tem uma cada pergunta organismo é de boa uma forma. sobre hipertrofia e atrofia. Essa relação e como nós conseguimos tratar. No caso da atrofia. Eu vou deixar a doutora André falar, né? Eu tenho mais experiência tanto na hipertrofia, que é o ganho de massa, como na atrofia. A atrofia é o quê? A perda da musculatura. Principalmente paciente idoso. Hoje eu tenho paciente de 95, 96 anos que de novo caímos no preconceito. O ortopedista pegou uma prescrição minha. Eu não acredito que esse médico passou anabolizante para sua avó. Geralmente vai ver creatina. Mas a questão é a seguinte. O anabolizante, ele foi criado para gerar massa muscular na dose certa, de forma adequada, para as pessoas que precisam. O anabolizante não é veneno, o remédio não é veneno. As pessoas precisam entender que medicamento certo, na hora certa, para a pessoa certa, faz bem. Serve para dar mais qualidade de vida. Aí você pergunta para
para a neta da senhora se ela volta nesse ortopedista. Ela não volta. Por quê? Porque a avó dela voltou a andar. A avó dela faz, né, atividade de sair da cama que antes ela não saía. A avó dela, antigamente, ficava acamada, cheia de ferida. Com uma dose baixa do anabolizante específico para ela, a gente consegue reverter o processo de atrofia muscular e a pessoa volta a ter qualidade de vida. Aí eu te falo, Lucas, se você tivesse uma avó que está praticamente vegetando e você vê sua avó voltar a viver, você vai falar que anabolizante é veneno? Eu não teria esse preconceito justamente por causa disso. Claro, não pensaria 2 vezes em colocar minha avó no mesmo tratamento. Inclusive, eu tenho uma falecida avó que ela chegou nesse estado. Ela parou de andar. Os meus parentes, pela falta de conhecimento, começaram a deixá-la mais quietinha na dela. Começou a atrofiar um ponto que chega no estado vegetativo. E se eu tivesse esse nível de informação, sem sombra de dúvidas, eu entraria com um processo de tratamento com ela através disso. É maravilhoso você poder ver que a pessoa volta a ter vida. Uma pessoa que estava acamada, uma pessoa cheia de ferida. E não só nisso, hoje tem preconceito dentro do próprio hospital. A gente usa anabolizante, né? O pessoal questiona muito. O oxandrolona é muito usado em grandes queimados. O paciente está todo queimado, ele precisa de recuperação muscular. A gente usa oxandrolona para recuperar essas pessoas. Tem artigo científico, é comprovado. Aí vem o médico ignorante que ignora a informação, ignora o conhecimento e fala que isso é veneno, fala que isso faz mal. Se fizesse mal, não estava no mercado, entendeu? Por isso que é importante, às vezes os fisiculturistas realmente abusam e usam o anabolizante em doses cavalares e aí acaba queimando, né, a droga. Mas a droga em si não é ruim. É a mesma coisa que você ter uma faca. Você vai me falar que uma faca é ruim? A faca você pode fazer alimento, a faca você pode utilizar para preparar a sua comida, a faca pode te ajudar para te salvar de um animal que venha te perseguir ou alguma coisa. Mas a faca também você pode usar ela para matar uma pessoa. Sim. Tudo depende como você usa o mecanismo. Então, a questão de ter a opção de utilizar o anabolizante, o medicamento, né, o hormônio, a faca, isso aí é uma opção, mas você tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento para usar da forma certa, porque vai te ajudar, assim como também pode prejudicar. Então, essas pessoas que são ignorantes, conservadoras, tradicionalistas, essas pessoas precisam rever os seus conceitos e parar de falar, né, coisas erradas, bobagens. E defendem veementemente, né, sai na internet, sai falando, que anabolizante faz isso, que anabolizante aquilo, condena as coisas. A gente não pode nem condenar, não pode julgar, a gente tem que saber lidar com sabedoria. Sim, tem uma pergunta sobre reposição hormonal. Qual o protocolo, quando eu devo entrar em contato com o endócrino para poder fazer uma reposição hormonal? Digamos, um homem, 50 anos, vejo que eu estou tendo uma perca significativa de massa muscular, estou tendo uma queda na minha qualidade de vida. Comecei a perceber essa necessidade. O que eu devo fazer? Então, hoje, o homem a partir de 29, 30 anos já tem possibilidade de fazer reposição por falta de hormônio, né? Às vezes você pega o exame, a principal queixa é o paciente falar, olha, eu não tenho desejo, eu dirijo mal, eu não tenho concentração. Burnout, né? Hoje a gente está sofrendo burnout para quem trabalha e o overtraining para quem treina, que é a mesma ideia, que é cortisol alto, a pessoa fica em estresse, em excesso, a longo prazo está uma situação, causa uma situação prejudicial muito alta, consumo de massa magra, perda de libido, né? E aí vem esses tratamentos. Entendi. Inclusive hormonal. Por isso que é importante
ir ao médico. E o médico, ele é o único que pode prescrever o quê? O hormônio. E o problema é que Nenhum hoje tem o outro Instagram, né? profissional, nenhum outro profissional da saúde pode prescrever hormônio, somente o médico, né? Então, qual que é a diferença de um velho sarcopênico, que não tem massa magra, que ele pega o copo, começa a tremer, não consegue andar, de uma pessoa que precisa desenvolver massa magra em plena juventude? Nenhuma. A ideia é a mesma. Tem que ganhar massa magra. Massa magra é tudo na vida da gente. A necessidade é a mesma. A necessidade é a mesma. O tratamento que vai fazer a diferença, por que tem que ser prescrição médica? Porque o médico vai avaliar todo o seu histórico, né? A sua predisposição. Se você tem... porque como qualquer medicamento, tem a indicação, mas também tem a contraindicação. Então, igual ele falou, oxandrolona é um excelente medicamento, né? Mas todo mundo que pode tomar? Não. E aí precisa o quê? De um médico que conheça bem o metabolismo daquele paciente, que entenda como prescrever, para que ele realmente tenha resultado. Para saber se ele pode ou não tomar, né? Isso. Aquele medicamento. Não é para todo mundo. Por isso que a legislação é muito simples, né? Que é somente o médico que pode prescrever, né? E a gente, mesmo falando que é só médico que pode prescrever, eu acredito, assim, para mim, né? Eu procuro encontrar, né, um profissional que entenda realmente o meu metabolismo, entenda tratar não o sintoma, mas a causa, né? Que é importante, porque aquilo ali vai permear a minha vida. Um bom tratamento vai permear a vida da gente. Não é? Não, Sim, exatamente. isso é muito bom. Eu recebi uma pergunta, André. Eu trouxe essa pergunta, na verdade, de alguns alunos lá da academia. Que, tratando de aminoácidos, é melhor fazer eles injetáveis ou via oral? E por quê? Então, a gente tem via injetável e tem via oral, né? Isso depende da disponibilidade financeira e isso depende também da disponibilidade da pessoa. Um atleta de alto rendimento, claro que injetável é sempre melhor. Por quê? Porque a absorção é muito melhor, né? Mas o uso diário, ele permite o ganho e o crescimento de massa com muita qualidade. Então, o aminoácido em si, ele não precisa, né, não precisa ser feito, né, de forma injetável. Agora, algumas medicações, vitaminas, alguns nutrientes, de forma injetável, com certeza é muito melhor, né? A gente vê aí vários soros que o pessoal lança, né? Soro de imunidade, soro de beleza, soro disso, soro daquilo. Por quê? Porque é uma reposição certeira. Quando a gente vai no hospital, a gente quer alguma coisa rápida, a gente faz via venosa, né? Mas nem sempre todo mundo tem a disponibilidade financeira, nem todo mundo tem a disponibilidade de tempo, né? O ideal seria que fosse venoso, né? Para vitaminas, soroterapia, essas coisas, né? Agora, os aminoácidos, por serem nutrientes, né, específicos, o uso diário para atleta, ele é muito bom e é muito seguro. E o atleta, ele tem uma absorção boa, tá? Mas a gente tem também vias injetáveis que também otimizam mais. A questão é o custo. O custo, né? E também, assim, levar uma picada. Sempre, Nossa. todo dia, né? A questão E tem gente que não suporta, né? Tem gente que tem medo. Pavor. Tem uma outra pergunta, Paty. Essa foi direcionada mais para você. Da Flávia, é uma aluna da academia também. E ela estava perguntando sobre a evolução da suplementação. Se você acredita que em um futuro, se as pessoas elas vão ter acesso às principais suplementações e se você acha que vai ser muito caro se essas novas suplementações. Eu entendi bem o contexto que ela colocou. Ela quis dizer, por exemplo, hoje tem muita gente que tem muita dificuldade de alimentação. Muita dificuldade. Ela mesma é uma dessas pessoas e eu acompanho ela muito de perto. Aquela vida muito corrida, então ela faz lanches, pequenos lanches.
toda hora fica várias horas sem comer, aí come alguma coisa, ela não consegue planejar os horários dela, porque ela não tem essa flexibilidade, e ela acaba entrando nessas suplementações. Por exemplo, ela toma 2 doses de whey por dia, ela entra naquele Carbap, um negócio de carboidrato. Aquele gelzinho. Ela chega, bate uma vitamina rápida, toma, carrega alguma coisa. Então, ela não consegue fazer, segundo palavras dela, ela não tem qualidade, a qualidade que ela gostaria nas refeições dela. Aí ela queria saber se existe alguma coisa nesse sentido para facilitar a vida dessas pessoas. Existe, porque, por exemplo, nem sempre aquilo que chega como benefício para a gente foi criado para a gente, entendeu? Sim. Às vezes é criado por um outro objetivo. Por exemplo, esses hormônios para a recuperação de massa magra, ele não foi feito para quem quer ficar mais esbelto, mais bonito. Foi feito para quem está com problema de sarcopenia, quem perde massa. E depois aí pega a mesma ideia e já coloca para outra pessoa. A pessoa vê uma oportunidade, fala, ali. A suplementação, ela não foi feita para uma pessoa jovem que está malhando. Ela foi feita para pessoas que estão com alimentação entérica, né? No hospital. E aí vai evoluindo. Então, tem uma evolução nessa alimentação entérica. Está evoluindo. E com essa nanotecnologia evolui cada vez mais. Então, por exemplo, os idosos... em casas de repouso, eles comem uma alimentação normal. Mas, na verdade, todos eles deveriam sofrer uma suplementação, né? Dessas alimentações enriquecidas. Porque ele vai ter uma qualidade de vida, vai ter uma sobrevida, né? E essa parte também de suplementação de fitoativos de biogênese mitocondrial. O slogan deles é mais vidas para os seus futuros anos de vida. Então, eles acreditam que se você fizer uma boa suplementação mitocondrial e uma boa alimentação, você consegue viver com saúde até em 100 anos. Com saúde, isso é importante, né? Tem a diferença de viver anos. muito e viver muito bem. Até 100 anos. Entendeu? É importante falar que a mitocôndria são as fábricas de energia do nosso corpo. Nosso organismo. Então, assim, se você... Eu já comecei a minha, já tô lá. Né? Isso aí. Eu faço a minha suplementação mitocondrial. Então, existe uma evolução muito grande nessa parte de suplementação e eu acredito que ela não vai parar nunca mais. E que vai ter benefício para quem malha também, né? Que é um outro público. E só abrir um parênteses aqui, gente, todo mundo falando. A gente esqueceu de falar de um hormônio que é importantíssimo, inclusive para quem malha, que é a melatonina, tá? A melatonina de liberação prolongada tem aspectos essenciais e fundamentais aí na atividade física, nas mitocôndrias, na promoção de saúde, na regeneração do organismo, na imunidade. E eu tava, né, fiz um trabalho, estava estudando muito sobre melatonina, achei incrível. E não poderia deixar de citar para o pessoal dos atletas também que melatonina é importante. Que bacana, gente. Dormir bem é importante, né? Eu fiz um estudo recentemente e mostra, tem vários papers que falam que a pessoa que dorme bem, com relação à pessoa que dorme mal, mesmo se ela alimentar correto, suplementar, treinar, a que dorme bem ganha muito mais massa magra do que a que dorme mal. Então, o sono é importante, porque é durante o sono que você vai fazer a reparação de inúmeros mecanismos do seu metabolismo, entendeu? Sim. Então, dormir bem é uma chave mestra, né? Para que você consiga ter um bom funcionamento hormonal, consiga perder peso. A pessoa que dorme mal, ela tem uma predisposição a ter mais ganho de peso do que uma pessoa que não dorme bem. Então, o sono é importante. O sono é um dos 3 pilares, né? Para quem quer ter resultado com seus treinamentos, né? Infelizmente, a gente tem que caminhar para o final agora. O papo está muito bom. Muito bom ficar mesmo. Muito mais tempo. Queria, se vocês quiserem
despedir do público, é agora. É hora de deixar aquele recado maravilhoso. Aquele recado. Eu queria agradecer, né, por esse bate-papo maravilhoso aqui. Amei o podcast. Que maravilha, temos mais uma seguidora! Vocês estão de parabéns com a qualidade, com tudo, com o ambiente. Obrigado. Amei mesmo, achei que foi fantástico. E agradecer a todo mundo por essa oportunidade, né? De Sim. trazer uma informação, conhecimento. E que tá tão necessário nesse momento, né? Obesidade de informação, eu nunca vou esquecer essa. E é verdade. Essa é uma nova pra gente poder usar. E é verdade. Também vou agradecer, pessoal. Foi excepcional, né? A gente trazer mais, né, conhecimento para cá, participar desse projeto com o Cris, com o Lucas, com a Patrícia. É sempre bom agregar, é sempre bom, é muita informação, né? Por tema, se a gente for separar aí, é muita coisa pra gente falar. Coisa. E é Sim. muito Nós legal. arranhamos só, né? A gente arranhou, assim, a gente tá começando, né, Cris? Isso. Parabéns, né? Obrigado, Obrigado. Cada vez a tendência é crescer mais e o primeiro passo inicial já foi dado. Aliás, já tinha te chamado no consultório, nós já fizemos uma live lá, né? A gente já fez uma... E aos poucos vai saindo do papel projetos que vão beneficiar aí muita gente. Mais uma vez, a gente queria agradecer vocês dois. Dizer que as portas estão sempre abertas do podcast, da academia e de todos os lugares onde os nossos projetos alcançarem. Gostaríamos de contar muito com vocês dois. Pode contar, estamos aí para agregar. Também certeza. gostaríamos de falar uma última coisa. Nosso podcast ele não seria possível se não fosse com a ajuda de todos os nossos patrocinadores. GoTo, Estúdio Fitness, Capoeira Escoteiros e Eletrônicos Baratos Demais. Legal. Obrigada, É isso aí. viu? Então, obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira.